Olá, bom dia leitores e leitoras, como estamos? Como prometido, eu estou entregando hoje o meu vídeo falando sobre autores de narrativas, de histórias equilibradas, né? E o que eu quero dizer com isso, na verdade, né? Conforme você vai avançando nas leituras dos clássicos, né? Até mesmo do teatro, né? Da parte de contos e alguns até da filosofia, você vai perceber que cada autor ali tem o seu estilo narrativo, tem a sua entrega, vamos dizer assim, de perspectiva em relação à obra, em relação ao que está sendo abordado, né? E o que é que eu percebi com o passar do tempo, conforme foi avançando nas leituras? De que tinha alguns autores ali que acabavam entregando o estilo narrativo equilibrado no sentido de que eu vou narrar a história, mas não acabar descambando para uma área ali que investiga mais a questão do, da paixão em relação do autor em relação a uma determinada crítica, ou até mesmo indo para o sentido da tragédia, né, como é o caso de Franz Kafka. O meu primeiro exemplo, inclusive, se cabe muito a questão do Dostoiévski, né? Então, assim, cada autor ele acaba tendo algo que marca ele ali para o leitor. Né? Vou citando aí alguns exemplos. Né? Dostoiévski, ele tem uma descrição muito bacana, tem um fluxo narrativo muito interessante, mas ele sempre acaba indo investigar algum ponto ali para chamar a atenção do leitor, algo, vamos dizer assim, crítico, muito pesado e algumas vezes passional. O Kafka acaba indo para a questão da tragédia. Se eu puder pegar outros autores aqui, por exemplo, Balzac, que eu gosto bastante. Balzac, ele é um autor que não é fácil de ler, né? Eu costumo até dizer que existem autores, obras e tem o Balzac, né? Que para ler Balzac você precisa ter fôlego, então ele vai requerer muito condicionamento seu como leitor, exigência de uma série de conhecimentos e antes mesmo da própria história, né? Muitas vezes, porque o Balzac escreveu uma das maiores obras, né, de literatura, que é a comédia humana, e vamos dizer assim que não é para qualquer um encarar ler Balzac, seja o que for dele, né? E aí eu comecei a entender ali que tiveram alguns autores ali que realmente entregaram um fluxo narrativo equilibrado, que nem descambava muito para a paixão, nem descambava muito para a tragédia. Ele deixava meio que isso em cargo do leitor, vamos dizer assim. Ele só descrevia, mostrava. Isso não eximia ele, inclusive, né? Não tirava dele o peso de certas críticas, mas era algo tão sutil que você, vamos dizer assim, consegue entender o porquê daquela crítica, né? E até entender assim, cara, eu consigo fazer minha própria conclusão, não preciso que o autor taxe isso aqui como algo errado, como algo certo, vamos assim dizer, né? E aí, com base nisso, eu trouxe aqui para vocês, né? 5 autores que eu acho que para as obras, né, que eles escreveram conseguiram entregar essa questão narrativa, e alguns deles assim são conhecidos até por essa característica de equilíbrio narrativo, né? Eu fiz vamos dizer assim, eu acho que é interessante analisar de trás para frente, verificar algumas ressalvas em relação a esses autores, e não sei se está atrapalhando o barulho do ventilador, acho que não, tá? Qualquer coisa vocês podem comentar, que eu tiro, né, com a IA aqui no celular que eu estou gravando, essa questão do ruído, mas eu acredito que não. E aí eu vou começar aqui o vídeo, né, para comentar sobre os autores com vocês, tá? Eu sou aqueles youtubers que quem sabe faz ao vivo, tá? Não tem corte não, gente. O primeiro que eu gostaria de falar o que eu acho dele, né? É um dos meus atores favoritos. Eu tô cheio de autor favorito, até se tá se tornando injusto tirar os meus autores, né, para fazer um top 5, top 10. Gente, inclusive eu tô desistindo dessas listas, tá? Eu acho que, vamos dizer assim, para chamar atenção e também para fazer sentido, é interessante trazer os modelos aqui como forma de lista, mas, por exemplo, os 40 ou 50 livros que eu li desse ano, né? Eu estou desistindo desse formato porque, conforme eu estou evoluindo as minhas leituras, tá ficando cada vez mais complicado, vamos dizer assim, criar um volume de tudo que eu li, e perante isso ainda ter que escolher, né?
É uma tarefa que eu até comentei em vídeos passados, está se tornando cada vez mais injusta e está fazendo menos sentido. Eu acho que o interessante é trazer o que eu estou lendo, mostrar ali para vocês pontos interessantes para se abordar e conforme nisso vocês assistirem o vídeo, né, verem suas pesquisas. Hoje é fácil pra caramba ver qualquer pesquisa na IA, no Google. Então deixo isso aí a cargo de vocês, tá certo? O espaço aqui do Leituras SA é exatamente para que a gente possa compartilhar as nossas experiências com determinado livro, fazer como até no vídeo passado, né? Ampliar, né, essa rede de conhecimentos e a gente ter um espaço bacana para leitores, para pessoas que têm aí sua formação também intelectual e para pessoas também buscarem compartilhar suas experiências, né, com suas leituras. Vamos lá, sem mais enrolações, né? Então, esse autor, gente, é um dos meus autores favoritos, né? Inclusive, essa obra é a minha obra favorita de todos os tempos, indiscutivelmente. Tem outras obras de mais peso, assim, infinito, com peso, não vou dizer infinito, esse tema é muito genérico, né? Mas, assim, com um peso muito maior na literatura, mas essa daqui, para mim, Vitor Pessoa, é a minha obra favorita da vida. E o que é que eu acho que ele se destacou? Fluxo narrativo muito linear, altos e baixos, vamos dizer assim, nem tão radicais, nem tão, vamos dizer assim, algo que seria passado batido, né? Nem tão blasé, vamos assim dizer. E ele também investiga muito essa questão do romance em si, da evolução do personagem, do começo da história até o fim, e é algo muito bonito, né? Eu diria assim, não que ele não é um equilibrista narrativo perfeito, mas ele consegue trazer isso de uma forma muito leve, tão leve que você quase não percebe vamos dizer assim, essa jornada, né, que ele está traçando ali para o herói da história, de uma maneira que tão radical quanto se você pensar na vida dele, né, no desenrolar seria, né? E eu, sem mais enrolações, eu estou falando de Charles Dickens, tá? Acho que é um dos autores mais interessantes quando a gente fala de equilíbrio narrativo. E a obra que eu estou falando, em específico, é David Copperfield. É uma obra grande, tá certo? Esse livro aqui, na versão da Penguin, é o que eu indico. Foi o livro que eu li e que eu me apaixonei. E assim, gente, é um livro que, inclusive, os livros de equilíbrio narrativo tem essa característica também. Ele é bom do começo ao fim. Da primeira página que você começa a ler ele até o final do livro, você vai estar empolgado, feliz, né? É uma aventura, mas é uma aventura bem narrada, bem construída, sem linhas soltas. É algo magnífico de se ver. E aqui fica a minha menção e minha admiração a essa obra aqui, que é David Copperfield, tá? Passando para o outro, não poderia deixar de falar dele nunca, tá? Inclusive, de todos que tem aqui nessa lista, esse é o que mais se destaca, vamos dizer assim, é o rei absoluto em relação ao equilíbrio narrativo. Até hoje, de todos os livros que eu li mais de 200, né? Não tenho nenhum autor que se equipare à questão do equilíbrio narrativo que ele traz nas histórias dele, nos livros, nos romances, né? Inclusive nos contos. Sem julgamentos em relação ao personagem, sem muitos floreios, sem exageros, sem, vamos dizer assim, sem radicais, né, em relação a conclusões. Ele investiga muito bem, e ele faz isso de uma maneira elegante, de uma maneira fluida, de uma maneira natural, né, orgânica praticamente. E eu tô falando do Machado de Assis, tá? Gente, de todos os autores aqui, o Machado de Assis, eu costumo dizer, né, que todo autor traz a sua característica, traz a sua particularidade. E para mim, o Machado de Assis é o rei, né, das narrações, das narrativas, porque ele é um equilibrista perfeito em relação às histórias dele. São todas agradáveis de se ler. Não tem um livro do Machado de Assis que não seja bom. Mas, lógico, que eu tenho meus favoritos, né? Inclusive, não é Memórias Póstumas de Brás Cubas, é Esaú e Jacó, tá? E eu escolhi Memórias de Brás Cubas porque aqui você vai ter toda a noção da capacidade do Machado de Assis em trazer temas e trazer reflexões, perspectivas. E o personagem aqui
Já vi muitas pessoas falarem dele que nada mais é do que um filhinho de papai, né, mal criado e tudo, mas ele não julga esse personagem dessa forma. Ele deixa essa conclusão para o leitor, tá? Então, assim, se você quer começar uma obra de partida para conhecer todo o potencial do Machado de Assis, você pode adquirir aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou adquirir os contos dele, que são excelentes também. E você vai notar esse traço em comum em todas as obras ali de maturidade dele, né? Principalmente aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas. O outro já é um autor oriental. Eu falei dele no vídeo passado, que me chamou muita atenção, inclusive, as características dele. E eu estou falando aqui do Yasunari Kawabata e O Som da Montanha. Gente, o Yasunari Kawabata, apesar de trazer uma proposta muito clara, que nos 3 livros principais dele, né, que é O Som da Montanha, País das Neves e também Mil Tsurus, né, ele traz essa questão da degradação humana, né, das mazelas humanas, né? E aqui do Som da Montanha a gente vai ter a questão da velhice e a degradação moral, né? Em paralelo, um andando em lado com o outro. E nesse caso aqui em específico, eu acho que é a obra que mais traz essa característica do equilíbrio narrativo dele. Você percebe o incômodo do personagem, mas por uma questão cultural e por uma questão da própria narrativa do Yasunari, você não percebe aquele sofrimento, vamos dizer assim, pungente, latente, que chega a incomodar, né? Ele deixa isso realmente para quem está lendo. Então, o peso de cada história, de cada romance que o Kawabata traz, a conclusão é de quem lê. Para mim, o mais triste foi, no caso, o País das Neves. Esse aqui foi o que trouxe mais reflexões, e o Mil Tsurus foi o que me deixou mais encucado, vamos dizer assim, né? Que me deixou mais perplexo de certa forma. Mas essa conclusão fica para o próprio leitor. Você vai poder conversar com outras pessoas e perceber que eles também têm as próprias conclusões do livro que ele achou mais triste, né? Da cena que mais impactou. E ele faz uma descrição aqui muito leve, narrativa muito bem apresentada, sem quebras drásticas, sem fluxo de consciência. E ele é um autor mais moderno, né? E eu diria que eu até chamo o Kawabata de o Machado de Assis do Japão, por conta dessa questão da característica, né? Machado de Assis também aborda muito essa questão da degradação moral, né? Da sociedade brasileira. E ele aqui faz a mesma coisa, sendo que aqui nós temos vamos dizer assim, um contexto, né? E merece muita atenção. Eu já vi assim, livros do Kawabata sendo falado, mas eu até acharia mais interessante ver mais esse autor sendo falado, porque ele junto com o Mishima são 2 autores de grande peso ali da literatura japonesa mais moderna, né? Esse outro aqui foi o que eu terminei recentemente, que eu achei fantástico. É uma obra, assim, narrativamente, apesar do tamanho dela, leve, e me impressionou muito essa característica do Thomas Mann, porque eu dificilmente na minha vida eu li autores que tivessem um fluxo narrativo tão agradável, tão bem escrito, tão, vamos dizer assim, tão fácil, no sentido de você deslanchar facilmente aqui em 20, 30 páginas e nem ver o tempo passar, né? Aí eu tô falando do Thomas Mann, da Montanha Mágica, tá? É um livro aqui com suas a história tem 826 páginas, e aí você vai ter mais 24 páginas ali falando sobre as traduções, né? Sobre o primeiro autor que escreveu essa obra aqui. Cara, esse livro aqui, além de ser muito bonito, capa dura, né? Ele tem como se fosse um emborrachado aqui também. É bem gostoso, assim, de você manusear ele. Eu pensei que ia me dar muito trabalho, que ia ser um livro muito maçante, e muito pelo contrário. Ele foi muito agradável de se ler. E, gente, a gente está falando de um livro aqui que ele vai abordar muitos temas, né? Filosofia, vida, morte, sociedade, iluminismo, o sobrenatural. Então,
ele realmente é como se fosse uma grande enciclopédia, que é um livro que, inclusive, para quem é um estudioso já de diversas áreas, ele é um desafio a esses estudos, porque ele traz, sim, a ideia, a percepção aqui dos personagens em relação a certos ideais, a certas ideologias e a certas filosofias. Mas é feito de uma maneira tão, vamos dizer assim, não vou dizer alegórica, né? Mas de uma maneira tão natural, né? Que você esperaria de uma discussão mais acalorada, né, entre duas pessoas, que você saia com uma nova impressão sobre aquela mesma percepção que você já tinha sobre aquele contexto, sobre aquela história ali, se você entendesse, né? Se você já tivesse ouvido falar dela. E o final dele é bem curioso, né? Bem particular, não é um final ruim, mas é um final assim que faz refletir sobre tudo isso que você leu antes, né? Então o peso desse final ele se molda a partir do momento que você para e, poxa, eu tô no final do livro, eu tô acabando de ler o final, e agora eu senti nessa cena aqui o peso de tudo que se passou. E, gente, foi uma leitura extremamente agradável, fiquei muito satisfeito, é um livro que eu recomendo, indico, sem nenhuma ressalva, só com essa do tamanho, né, do livro aí, de ter lá para suas mais de 800 páginas, mas detalhes à parte, é um livro muito fácil, assim, de você deslanchar na narrativa dele, tá? Então tá aqui a Montanha Mágica, e eu vou para um outro livro que o autor em si, gente, eu também, Ave Maria, os livros dele, os primeiros livros que eu li de literatura, quando eu comecei a ler literatura, foi do Dostoiévski dele, e que realmente ele tem uma capacidade, né? O Dostoiévski, né, falando dele, ele sempre vai muito no termo de investigar os problemas da mente humana, né? Ele é um cirurgião plástico sobre as mazelas humanas. Ele não só te apresenta, como também ele destrincha, como ele vai ali na úlcera, né, do problema em si, ele te mostra, e você, se não tiver estômago, você acaba baqueado, né? Esse ator aqui, no caso, ele faz o contrário, ele vai para o que é o bom, o que é a reflexão positiva, esse lado mais, vamos dizer assim, cristão, né, da mente humana. E ele tem essa característica, às vezes, de se apegar muito em relação a isso, né? E aí quebra um pouco essa questão do equilíbrio narrativo. Mas, assim, histórias com um ritmo muito bom, a maioria delas leves em relação a vamos dizer assim, investigação, né, da mente humana, porque ele sempre vai para o positivo, mas uma história, né, então assim, uma obra em particular, ela é extremamente equilibrada, ela oscila, né, os momentos, mas o equilíbrio narrativo entre elas permanece, e eu acho que é uma obra que inclusive entrou para vamos dizer assim, as obras mais importantes da humanidade por conta dessa questão do equilíbrio. Eu estou falando aqui do Leão Tolstói, tá? E eu estou falando aqui também de Guerra e Paz, tá? Em específico. Guerra e Paz, gente, é um livro grande também, né? Com mais de 1000 páginas, mas que ela é muito linear. Você não vê quebras ali de, vamos dizer assim, momentos drásticos, momentos dramáticos. Ele é sempre muito linear. Os personagens, você vai investigando sim mais a respeito deles, mas eles sempre muito bem estabelecidos, né, na moral deles. E você vai ver também reflexões positivas em relação a questões ligadas ao sentimentalismo, à política, né? E você vê críticas sim, mas críticas que não são tão radicais, né? Vamos dizer assim. E eu acho que uma obra de equilíbrio narrativo também, que eu comecei a ler, né, a volume 1, deu uma paradinha porque eu estava, vamos dizer assim, num momento mais filosófico, né, num momento da minha vida que eu estava buscando mais algumas compreensões de algumas coisas, e eu dei uma parada nele, mas assim que eu terminar o outro livro aqui que eu estou lendo, eu vou voltar a ele, tá? Então, gente, esses são os autores, tá? Que eu tenho para indicar para vocês, e podem pegar qualquer um deles, vocês não vão se arrepender.
Caso você esteja começando nessa questão de literatura e tudo, eu indico muito o Machado de Assis e indico também o Charles Dickens, tá? Ah, Vitor, mas é um livro muito grande, é um livro volumoso e tudo. Não se assuste com isso, tá certo? Eu já vou adiantar para vocês. Vocês vão se deparar sim com excelentes livros que o pessoal chama de calhamaço, né? Mas eles não são maçantes, tá? Você vai se deparar com livros de volume alto, mas não se assuste com o tamanho dos livros, tá? É só tamanho mesmo. O restante, vamos dizer assim, a experiência em si vai ser até mais agradável do que você esperaria, porque quando você olha um livro muito volumoso, né? Você acaba se assustando, mas eu te garanto que isso é só né, julgar o livro pela capa, não julga o livro pelo volume, tá? O que eu tô lendo agora, gente, para encerrar aqui o vídeo, é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Eu escolhi ler porque eu às vezes fico tão absorto, né, tão focado em leituras clássicas de uma questão intelectual mais forte, vamos dizer assim, né, de uma que vai trazer muitas reflexões, né, que requer realmente uma atenção tão clara que às vezes eu esqueço de equilibrar com um pouquinho aí de ficção. E o H.G. Wells aqui, gente, ele inclusive aqui na própria prefácio, ele é conhecido como um autor de obras, vamos dizer assim, que não tem vamos dizer assim, uma questão de usar muitas palavras vamos dizer assim, muito eruditas, né? Não vemos nada desse sentido. Apesar de ele usar muito essa questão do cientificismo para tornar as experiências aqui incríveis, né? Mas não é nada muito forçado, nada muito, vamos dizer assim, muito exagerado, né? Como em outro livro ali que eu tenho, que é o Colecionador de Ossos, que ele me perdeu porque ele exagerou muito no cientificismo, tá? Para fazer certos momentos e certas analogias ali, até para os próprios personagens, para tornar aquilo ali um pouco mais crível, né? A cena até um pouco mais pesada, ou até chamar atenção ali para o personagem pelo tipo de conhecimento que ele tem. E eu acho que isso acaba tirando o foco, que é realmente fazer o leitor se envolver na história, né? Mas aqui a gente vai ter uma obra leve, e também eu estou pensando, né, após aqui ler esse livro, em trazer outros livros em relação à ficção, porque ela, de todos os gêneros, tá, que eu conheço, né, ela é o que é mais interessante em trazer aquela questão de você ter a abstração, que é a capacidade de se desconectar do seu mundo para entrar aqui no mundo e entender a lógica de como ele funciona e acreditar, mesmo que aquilo seja aparentemente inacreditável, né? Então, quem faz muito bem isso é teatro, né? As peças, elas têm a capacidade de abstração muito, vamos dizer assim, muito bem apresentadas, e isso aí é uma coisa que é necessário para que você entenda o peso da obra e que ela realmente mexa com você, né? A poesia seria algo mais de investigação individual, mas as peças de teatro, né, elas são muito nesse sentido, e a ficção também. E a ficção, ela também, dependendo do autor, né, que você vai ler, ela também tem essa capacidade de mesclar outras coisas da filosofia e da própria ciência, que às vezes a própria peça ali de teatro, né, a própria obra, às vezes não consegue ir profundamente porque ele está mais preocupado em contextualizar você dentro da percepção do personagem e também buscar aquele impacto narrativo de um determinado acontecimento, de uma determinada injustiça ou o que seja, né? Então eu pretendo no próximo vídeo falar mais sobre obras de ficção, falar um pouquinho das que eu já li e indicar algumas, lógico, né? E gostaria muito da opinião de vocês também, porque não é a minha especialidade, tá? Eu tenho obras de ficção aqui muito boas, mas eu percebo assim que faltam investigar um pouco mais desse mundo da literatura de ficção, né? Eu fui mais para essa linha dos clássicos, filosofia, né? Contos, teatros, peças, né? Tudo nesse sentido. Gente, eu vou encerrando o vídeo, tá ficando um pouco grande, tá? Mas esses são os autores.
próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a questão de obras de ficção. E aí eu agradeço vocês aí por estarem comigo. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, compartilha, tá? Dá like, indica, né? E eu aguardo vocês aqui nos comentários para saber a opinião de vocês, críticas, né? Até indicações também. As indicações são muito bem-vindas aqui. E eu desejo um domingo excelente a todos vocês.